Esta conferência será gravada agora. Bom, pessoal, boa tarde. Vamos falar um pouquinho agora sobre fígado, sobre lesões hepáticas difusas e lesões focais. Então, só revendo um pouquinho o que a gente tratou na aula de anatomia, lembrar da segmentação hepática, né? Lembrando que a gente tem aqui tanto a veia porta, que vai dar o ramo intrahepático direito e intrahepático esquerdo, e a veia cava com seus veia hepática média, direita e esquerda, que com isso nós vamos dividir a veia, o fígado em segmentos, né? Que são 8 segmentos hepáticos. Então, eu vou falar para vocês, a anatomia nós já conhecemos, eu vou falar para vocês sobre lesões difusas, vou falar sobre lesões focais, vou mostrar de como a gente sai da cirrose para a esquistossomose e para o hepatocarcinoma. Então, aquela anatomia hepática que nós já conversamos é a anatomia conhecida como a anatomia do Bismuth, né, que foi uma adequação na anatomia de Cugnot, que vai dividir, então, o fígado nos seus segmentos, de acordo com a drenagem da veia porta, das veias hepáticas, dos ductos biliares. Então, cada segmento é independente um do outro. Aqui a gente tem toda essa segmentação hepática, né? A gente tem os segmentos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repare que é no sentido horário, anti-horário, certo? Que a gente tem essa classificação visto da ultrassonografia. E aqui no sentido horário na tomografia e ressonância. Por quê? Porque o feixe do ultrassom é invertido, então dá essa impressão de ao contrário. Então, fiquem com essa imagem de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que foi o que a gente aprendeu na aula passada. E quando a gente vai falar de lesão hepática focal, essa questão de segmentação hepática, muitas vezes é para poder melhor caracterizar e ressecar segmentos hepáticos. Uma das razões mais comuns de ressecção de segmento hepático é para tratamento de metástase, né? Então, as metástases hepáticas, elas são 20 vezes mais comuns do que os tumores malignos primários do fígado. Então, nós temos principalmente uma origem das metástases que vem da vesícula do pâncreas, né? Seriam as formas mais comuns. Depois me respondem no chat aqui se vocês estão vendo minha ponteira, por favor. Se está dando para ver direitinho a ponteira que eu estou mexendo agora. Então, as metástases oriundas da via biliar são as mais comuns. Aqui a gente vê tanto a questão da metástase única por ultrassonografia, e no lado de cá, múltiplas metástases, tá vendo? Então, lembrando que metástases únicas é a menor parte dos casos. Então, quando a gente estiver vendo uma lesão hepática focal que ela é única, apesar da alta incidência de metástase, a gente tende a pensar mais numa lesão primária e quando a gente tem várias lesões hepáticas em lesões secundárias, ok? Aqui são imagens de ressonância. Essa imagem aqui, o líquor está escuro, está hipointenso, é um T1. Aqui o líquor está branco, né? Hiperintenso, é um T2. E aqui a gente vê um realce anelar, né? Da lesão. Então, toda essa conjunção de fatores, paredes espessas, realce pelo contraste, periférico, a gente pensa em metástase, com múltiplos segmentos. Aqui vocês veem que a lesão está comprometendo predominantemente o lobo hepático direito. Além dessas lesões clássicas, aparece aspecto clássico de lesões metastáticas em alvo, né? Nós temos, às vezes, padrão de lesão infiltrativa. Aqui na ultrassonografia, vocês estão vendo o parênquima hepático aqui normal e tem uma grande lesão aqui, ó. Em toda essa área, uma lesão que é mais clara que o fígado. Então, como isso aqui, a ultrassonografia, ela é hiperecoica, é uma lesão infiltrativa. Aqui é um fígado todo heterogêneo. Se vocês repararem com muita boa vontade, o padrão estrutural do fígado, vocês vão ver que existe um aspecto heterogêneo, um aspecto que parece aqueles muros de construção que ainda foram alisados, que está com cimento. Então, isso aqui é um aspecto de hepatopatia crônica que nós vamos tratar ainda nessa aula.
Esse gráfico aqui mostra essa questão que a gente havia conversado na aula passada, das lesões hepáticas, fase portal, fase arterial. Então, vamos entender esse gráfico, né? Aqui mostra que quando você injeta o contraste, o fluxo de contraste misturado com sangue arterial é muito rápido. Então, ele vai ter um pico e rapidamente ele vai cair esse platô. Porém, quando o contraste vem pela veia porta, ele vai demorar para ele começar no gráfico em relação ao tempo, em relação ao realce. Então, ele vai demorar para começar a encher de contraste, para concentrar o contraste, até atingir um ápice de caracterização no exame de imagem, para depois descer no platô. Então, se vocês percebem que, como se fosse tirar uma foto de uma pessoa em movimento, se eu tirar essa foto aqui, eu não vou estar no ápice de contrastação de nenhum órgão abdominal. Nem os que são de origem de sangue portal, nem de sangue arterial. Ok? Então, aqui o órgão vai estar com pouco contraste. Se eu bater a imagem aqui, o que eu vou ver? Só artéria. Porque o sangue ainda não deu tempo para chegar nas vísceras. Então, qual que é a víscera maior do abdômen? Nós estamos falando do fígado. Então, se eu quiser ver todas as vísceras bem contrastadas, eu vou bater a foto aqui, ó. Porque eu ainda vou ter um bom platô de realce arterial, um bom platô do fígado portal. Tá vendo? Aqui é a curva de contrastação do fígado e aqui dos tumores. Então, chegando nesse ponto aqui, é o ponto melhor da curva para pegar todas as curvas. Ok? Do gráfico para pegar todas as curvas, desculpa. Então, esse é chamado, como é o máximo da curva da veia porta, é chamado de fase portal. A foto daqui é a fase arterial. E a foto daqui a gente chama de fase de equilíbrio, quando já tem uma igual contrastação de todas as vísceras. Então, é isso que a gente chama de abdômen trifásico. Nós estamos fazendo sem contraste, arterial, portal e equilíbrio. É isso. Então, se eu quiser, dependendo de onde eu bater essa foto, cada lesão hepática focal vai ter uma característica. E assim eu consigo, com esse conjunto de fotos, que são pistas, eu vou descobrir quem é a lesão hepática que eu estou caracterizando. Então, esse conjunto diferencia um nódulo hepático de um hemangioma de uma metástase. Uma hiperplasia nodular focal de um hemangioma. Então, é aonde eu estou analisando e como cada lesão se comporta. Podem mandar, eu estou com o chat aberto aqui, podem mandar perguntas se precisarem antes, tá? Se não entender, se estiver muito rápido. O hemangioma, então, é a lesão hepática focal benigna mais comum. O que é o hemangioma? É um conjunto de vasos, né, revestidos por um endotélio. É o tumor benigno mais comum. É aquele que a gente escuta uma tia, um conhecido falar, eu fiz ultrassom e o médico falou que eu estava com uma manchinha no fígado, né? Então, o hemangioma geralmente é uma pequena lesão focal, né, bem definida, ó. Pode ter múltiplos hemangiomas, mas o mais frequente é assim, uma lesão isolada, tá? Bem definida. Aqui eu estou perto do pulmão, então isso aqui é uma parte alta do fígado, isso aqui é o segmento 7, tá? Então, geralmente bem definida, geralmente hiperecogênica, eu vou pensar em hemangioma. Porém, você fala, nossa, professor, mas aqui poderia ser qualquer coisa, né? Em relação a lesões hepáticas focais, já que poderia ser uma metástase. Sim, poderia. Então, ultrassonografia isoladamente não é um padrão de caracterização de lesões, tá? Aqui a gente vê uma ressonância no T2, aqui no T1 sem contraste, no T1 iniciando a contrastação e no T1 no final da contrastação. Então percebe que a lesão que não tinha sem contraste, como ela foi enchendo de contraste aos poucos. Esse padrão que a gente chama de realce centrífugo é característico de hemangioma, porque é um endotélio vascular que vai se fluindo de contraste aos poucos. Existem outras características de T2, de difusão, que me ajudam a diferenciar o hemangioma de outras lesões. Mas o mais característico é esse padrão de realce por contraste, que funciona para ressonância e que funciona para tomografia. Tá?
Boa pergunta, Bruno. O contraste específico para fígado, ele é para diferenciar principalmente adenoma de hiperplasia nodular focal, porque são lesões hepáticas que têm hepatócitos, né? Então, ele é um contraste que aqui em Uberaba só a gente que usa, é um contraste que demanda um certo conhecimento de abdômen, né? Ele é uma ferramenta a mais. É como uma imunohistoquímica na patologia. Eu vou mostrar ele para você, me ajuda a lembrar, depois que acabar a aula, eu mostro alguns casos e a gente vê um de contraste específico. Excelente pergunta. Aqui eu estou mostrando uma história, esse aqui até foi um caso de sessão de clínica médica, lá na UFTM, né? Olha, observa essa imagem. Olha como padrão de contraste na fase arterial, na fase portal e na fase de equilíbrio. Como ele vai enchendo aos poucos, perifericamente, de contraste. Isso aqui é um hemangioma gigante, né? Vocês estão vendo que é como ele vai enchendo de contraste. Aqui, esse mesmo paciente no T2, no T1 sem contraste e no T1 com contraste tardio. Ele se enchendo de contraste. Na ultrassonografia, muito difícil de ver ele, porque ele é grande, heterogêneo. Na tomo, o pessoal achou que era metástase, porque era uma lesão grande, heterogênea, mas na verdade era um hemangioma isoladamente. Ok? Existem outras lesões hepáticas focais, que eu vou mostrar casos, talvez, para vocês, e vou fazer alguns desafios. Porém, vamos ficar só com o hemangioma devido ao recorte da primeira introdução que vocês estão tendo à imagem do fígado. Aqui nessa ultrassonografia, eu estou vendo o fígado. E está vendo aqui embaixo, ó, eu não consigo ver o fígado. Por que vocês acham que ficou escuro aqui? Tem uma lesão aqui? O que vocês acham dessa lesão, desse fígado no ultrassom? Tem alguém digitando, estou esperando. Presença de líquido. Poderia ser isso, líquido, Iago, porque é hipoecogênico, né? Ou anecogênico, é uma lesão anecoica que indica algum fluido. Seria isso mesmo, é uma boa hipótese. Mas vamos lá. Lembra que eu falei que o som vem e no que ele está vindo aqui, ó, ele começa a refletir e voltar para o transdutor, certo? Lembra que a gente falou que a água acelera a transmissão do som? Então, se eu começar a ter muito som voltando, certo? O que vai acontecer? Vai acontecer que, a partir do momento que o som vai voltando, eu vou perdendo aquele som que era forte, aquela onda sonora que era forte, começa a ficar cada vez mais fraca, até não conseguir mais continuar. Então, isso aqui foi uma reflexão do som, porque existe uma heterogeneidade dentro da célula que está promovendo essa volta do som, que é o que o José falou aqui, esteatose. Nós temos gordura no fígado e a gordura está refletindo o som de volta, por isso que eu não vejo aqui os rebordos hepáticos. Então, alguns laudos de ultrassonografia, vocês vão ver descrito assim, fígado com aumento difuso da sua ecogenicidade, com atenuação do feixe acústico posterior. É exatamente isso. O feixe acústico posterior está atenuado, porque o som não conseguiu chegar lá e refletiu antes, dificultando a avaliação de lesões hepáticas focais por ultrassonografia, tá? Então, isso é o que explica. Por isso que o ultrassom é limitado no fígado, em fígados muito esteatóticos, para caracterização de lesões hepáticas focais. E aí, opa, deixa eu apagar isso. Aqui, ó, a gente tem um fígado que a densidade dele está mais baixa que do baço. Aí eu falo para o computador calcular essa densidade para mim, ele calcula e dá uma densidade negativa, de menos 1,3. E no baço, no sem contraste, no baço ele fala que a densidade é de 60. Pô, o baço, o fígado não tem tanta diferença assim. Então, no fígado devia estar de 40, 40, 50, né? Então, isso aqui, por que desceu a densidade? De novo, aqui, ó.
Gordura, certo? Então, a gordura no fígado fez a densidade dele reduzir. Então, isso aqui é uma mensuração de esteatose, que é muito fácil de caracterizar na tomo. Por que é muito fácil de caracterizar na tomo? Porque eu já falei 1000 vezes. Ar, gordura, osso e água. Densidades básicas do raio-x. Ok? Então, é fácil dar esse diagnóstico. Na ressonância também é fácil. É complicada a física, mas é fácil o diagnóstico. Isso aqui é um T1, é um T1 normal. Então, eu falei que na ressonância nós falamos do spin. Então, eu sei a sequência de precessão de cada componente do organismo. Então, eu sei o da gordura. O que eu falo? Aparelho, por favor, me adquire essa imagem, mas o que for gordura, você satura. Ok. Aí vai ficar com saturação de gordura, mas o fígado não vai saturar, porque a saturação de gordura ela é extracelular, é gordura macroscópica. Então eu falo, aparelho, pega para mim essa imagem T1 e você pega todo o sinal da gordura e transforma ela e preseta ela de uma forma que o spin da água vai se inverter e vai anular o da gordura. Então, do lado direito aqui, eu tenho uma sequência em fase ou in phase, e aqui eu tenho uma sequência fora de fase ou out of phase. Aqui o sinal da água cancelou o sinal da gordura. Com isso, eu consigo fazer que a gordura intracelular de um hepatócito ou de um nódulo na adrenal caia, apareça, entendeu? Então, isso é gordura vista na ressonância. Então, isso é um nível bioquímico. A ressonância é muito mais específica do que a tomo para a caracterização de gordura. A tomo resolve a grande parte dos casos. Só que a ressonância, como tem esse componente físico-químico, ela dá porcentagem, ela dá quantificação objetiva, ok? No fígado a gente fala discreta, moderada e grave, igual no ultrassom, ou acentuada, né? Na ressonância a gente fala porcentagem, ok? E aqui vocês percebem que é um fígado esteatótico, mas tem uma parte aqui, ó, que tem um sinal, uma densidade na tomo diferente de gordura, que aqui também tem um sinal diferente no em fase, e que aqui no fora de fase também. Isso aqui é um pedaço de fígado normal. É uma área de parênquima hepático preservada em meio de um fígado todo gorduroso, ok? Aqui na ressonância com contraste, ó, alguns mal avisados que forem laudar isso aqui vão falar que tem um nódulo hepático. Não, isso aqui é um parênquima hepático preservado de esteatose. E agora aconteceu o contrário. Agora eu peço para o aparelho medir a densidade do fígado. Lembra que do baço, ó, voltando à imagem, era de 60. Agora eu chego aqui e a do fígado, número 2, deu 130. Olha aqui, compara visualmente ao fígado com o baço. O que aconteceu aqui? Aconteceu aqui que o fígado está com densidade maior que a do baço, certo? Como vocês podem ver aqui, ó, 137, certo? Então, o que pode causar aumento da densidade do fígado? Várias coisas. Entre elas, ferro, que é chamado de hemocromatose, deficiência de alfa-1 antitripsina, que são erros renatos do metabolismo, e outra coisa, uso crônico de amiodarona. Quem que usa amiodarona crônico? Pacientes cardíacos, certo? Então, isso faz aumentar a densidade do fígado. E isso aqui, pessoal, olha a densidade, 4. Isso aqui, o que é isso aqui? Que é a mesma coisa que está aqui. Quem escreve para mim no chat? É uma lesão hepática focal. 3 lesões hepáticas focais iguais.
por essa densidade aqui, que estrutura que é essa? Sólido, ar, água. Tic-tac, tic-tac. Quem está assistindo Dark aí? Vamos lá, pessoal, responde para mim. Cisto. Obrigado, Gabriela. Ponto para as mulheres. Isso mesmo. Ok? Isso mesmo. Vamos lá. Tem que ficar mudando a ponteira aqui. E aqui, então, na ressonância, olha o que aconteceu. Pretinho básico, dark total aqui, né? Por quê? Porque esse fígado e esse baço está cheio de ferro. Ferro é ferro magnético. Ele decai a precessão do parênquima onde ele está instalado. Ele faz cair o sinal do fígado e do baço. Isso é hemocromatose. Ela pode ser primária ou secundária, transplantes ou alterações metabólicas, né? Então é assim que eu sei que esse fígado está cheio de ferro. Eu dou o diagnóstico de hemocromatose. Também podemos quantificar isso por ressonância, a porcentagem do parênquima hepático, o que fez acabar com a biópsia hepática. Ele fazia biópsia hepática nos caras com hemocromatose para saber o comprometimento. Só que a biópsia hepática ela é infinitamente inferior à ressonância. Essa vocês não esperavam, né? Porque é o exame anatopatológico. Mas quando você faz a biópsia no fígado, ó, você vem cá, você tira um pedacinho do fígado e vai levar isso aqui para onde? Para olhar no microscópio. Agora, quando eu faço a mensuração da hemocromatose, a área que eu estudo é muito maior, certo? E como é que a gente chegou nisso? Um francês muito gente boa, chamado Yves Gandon, ele pegou X pessoas, muitas X grande, tá? X maiúsculo, que iam fazer biópsia para hemocromatose e ajustou o aparelho para conhecer a sequência de precessão, para fazer um cálculo bioquímico e comparou com o padrão ouro, que era a biópsia desses fígados, e chegou, olha, quando a ressonância der um resultado de Y, a biópsia vai dar um resultado de X. Com isso que ele fez, acabou com a biópsia. Entendeu? Por quê? Porque já sabia, você já tem o programinha que ele fez, que mensura isso, que a gente usa para mensurar a esteatose e para mensurar a hemocromatose. Dessa forma, não precisa mais fazer biópsia para essas situações. E os pacientes agradecem. Tá bom? E agora, 85? Imagina que você vai palpar esse cidadão lá na enfermaria. Ok? Você vai botar sua mãozona aqui, ó, para fazer a palpação do fígado. O que tem errado nesse fígado em relação aos outros que eu mostrei para vocês? Pode digitar, por favor. Irregular. Muito bem, Bruna. Vou apagar aqui. Contornos irregulares, contornos. Muito bem, Ellen e Thiago. É isso mesmo. Olha lá. Ó. Opa, passei demais. A superfície dele está irregular. Então, vocês conseguem sentir a mão de vocês passando aqui e falar, nossa, esse fígado está macrolobulado. Tá bom? É assim que a gente faz por imagem e eu dou o diagnóstico de hepatopatia crônica. Ok? Além disso, o fígado está meio afastado aqui da superfície peritoneal, tá? Por quê? Porque está reduzido de tamanho. Por isso tem um buraco aqui no meio do fígado. É a fossa da vesícula biliar. O fígado está atrofiado. Aqui, ó, a gente vê mais ainda. A gente vê um afastamento do fígado da superfície. A gente vê o que aqui, ó? Líquido. Certo? E uma atrofia do lobo hepático esquerdo, ó, com padrão heterogêneo do fígado. Tem nódulos, tem calcificações e hepatopatia crônica. Aqui, hepatopatia crônica. E tem mais coisas aqui. Ó, o que vocês acham que é isso aqui? Ó? Digita para mim.
Tá. Linfonodos, uma boa possibilidade. Está perto do baço. Tem líquido aqui, né? Poderia ser. Difícil dizer só com corte. Mas aqui, ó, se a gente olhar essa estrutura, veia porta, veia cava, né? Aí aqui nós estamos querendo ver, isso aqui são vasos, isso aqui são varizes, ó, igual a gente está tendo aqui também, certo? São vasos de uma hipertensão porta. E aqui, ó, a Bruna me passou também, que aqui é a vesícula, tá vendo? Isso aqui, facinho, né? Cálculo na vesícula. O Vicente está perguntando, no caso da cirrose hepática, a densidade irá alterar? A densidade vai mudar de homogênea para heterogênea. Okay? Reduzir a densidade depende da origem da cirrose. Certo? Se a cirrose veio para o hemocromatose, ela já vai estar inicialmente alterada para cima. Né? Então, se ela veio de uma NASH, que é uma esteatohepatite crônica, que aí o paciente jovem começa a ter e vai ter uma cirrose, então ela vai vir reduzida. Mas o que muda na hepatopatia crônica é de homogêneo para heterogêneo. E o que essa coisa anelar, a Letícia está perguntando, onde estava a seta? Anelar, anelar, eu já paguei a seta, né? Tudo aqui é vaso, tá, Letícia? Ó, vaso, 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 tá? Aí a gente entende, já entendemos cirrose, então a gente tem que entender que 10% dos hepatocarcinomas ocorrem em pacientes cirróticos, ok? Então, 70% dos hepatocarcinomas, perdão, 10% em não cirróticos. 70%, ou seja, 7 em cada 10 hepatocarcinomas ocorrem em pacientes com cirrose, ok? E dos pacientes com cirrose, 1 em cada 10 vai ter o hepatocarcinoma. Então, é uma lesão relevante no universo de pacientes cirróticos. Então, tudo começa com um insulto no fígado, que vai gerar um conjunto de células que vão se regenerar, secundária a esse insulto, que são os nódulos de regeneração. Se o insulto persiste, o nó de regeneração tende a virar o quê? Ele vai virar um nódulo displásico. Ele vai regenerar, mas ele já fica com uma cicatriz aqui, ó. Ele fala, não curti isso muito não, mas beleza, vamos em frente. Não fica mais aquela brastete, não fica mais igualzinho o fígado, que é o caso do nó de regeneração. Se o insulto permanece, já começa a aparecer um certo grau de displasia de alto grau dentro daqueles nódulos displásicos. Ele já não é mais um ser isolado, já tem outros acompanhando ele. E aqui, ó, é quando esse alto grau de displasia começa a ter o quê? Um realce arterial, certo? Lembrando que o fígado é contração portal. Então, nesse momento que esse nódulo já não tem uma conformação celular igual o restante dos hepatócitos, e esse nódulo tem um realce arterial, ele começa a crescer de forma exponencial. E aí ele vai virar o quê? Um hepatocarcinoma. Ok? Isso é a origem do hepatocarcinoma. São insultos repetitivos, o nódulo de regeneração, que vira um nódulo displásico, que vira um nódulo displásico malzinho, de baixo grau, de alto grau, porém agressivo, que vai ter o realce arterial. Ok? Aqui, o que vocês vão aprender nas aulas de patologia. Esse é uma célula normal. Aqui nós temos a célula normal, aqui, desculpe, e aqui nódulo de regeneração. Percebe como tem uma maior concentração celular, certo? E aqui o nódulo displásico, onde a gente já começa a ter vasos dentro, tá vendo? Ó, que aí começa a ter alguma alteração da morfologia, tá? Aí, esse caminho aqui é o caminho que vai levar ao hepatocarcinoma, onde a gente vai ter diferentes figuras de mitose, diferentes componentes celulares e muito sangue, porque o hepatocarcinoma vai ter fluxo predominantemente arterial, tá? Aqui em cima é a hiperplasia nodular focal,
é a mesma coisa que o parênquima normal, só que eu olhei com muito sangue. E aqui o adenoma, que também é hepatócito, com sangue permeado também. Só que são componentes diferentes que a gente vai aprender com o tempo. Ok? Então, o que eu quero afirmar com vocês isso aqui é que o hepatocarcinoma vai ter um grande fluxo arterial. E ele, e somente ele, em relação ao nódulo displásico e o nódulo de regeneração. Tá bom? O nódulo de regeneração ele é uma resposta à necrose e alteração circulatória. É um grupo de hepatócitos com realce hepático, ou seja, ele vai realçar no portal. Ok? Aqui são imagens de ressonância, onde a gente está vendo nódulo de regeneração. Eu estou vendo, tenho certeza que vocês ainda não estão vendo. Aqui. Beleza? Que vai estar aqui na tomo também. Ó. Se vocês tiverem uma boa vontade, vão começar a perceber nódulozinhos aqui, 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 aqui. E aí agora você não, começa a não parar de ver nódulos mais, tá? Que são esses nódulos que está sendo mostrado aqui na macroscopia. São nódulos de regeneração. Realça igual ao fígado, tá? É fígado, porém com uma diferente componente celular. Esse ponto aqui da curva. O displásico, né? Ele vai ser maior que o nódulo de regeneração e já tem o sofrimento vascular portal com atipia. Então, quando eu olho essa imagem, todo mundo já achou os nódulos, tá? Tá mais fácil, porque o parênquima está mais crônico. Eu tenho nódulo grande e eu tenho nódulo pequeno. Eu tenho muito nódulo, ok? Que tem sinais diferentes dependendo do componente celular dele, mas na hora do realce, ele realça igual todo mundo, igual o fígado. Não tem, nesse caso, realce aumentado, tá? São essa fase. E aqui é quando a gente tem um nódulo displásico. Dentro do nódulo displásico, eu percebo essa imagem de ressonância, um foco de sinal diferente do restante do nódulo. Olha como o fígado está crônico. E lá eu vejo um ponto de realce arterial dentro do fígado, ok? Esses brancos aqui, focos de realce, é a alteração perfusional do fígado, começando a entrar contraste. Eles são traços, tá vendo? Aqui não, aqui é um foco isolado nodular. Então, isso aqui já é um hepatocarcinoma, tá? Se a gente faz o diagnóstico aqui, é só passar a faca aqui, tá resolvido. Ou vem com guarda-chuvinha de radiofrequência aqui e queima esse nódulo. O paciente está salvo, ok? Por isso a importância do diagnóstico precoce. É essa fase. E o hepatocarcinoma, por fim, então, é a neoplasia abdominal mais comum e sempre você vai escutar essa tal de washout, que em português é clareamento. Tem o termo lavagem, mas lavagem para mim é coisa da roça, que dá para o porco, né? Meus sentimentos para os palmeirenses aí do grupo. E aqui a gente vai ter sempre essa questão de wash-in e wash-out. Aqui eu estou mostrando para vocês só o washout, que é quando o fígado já está na fase portal, olha aqui o realce no fígado, e o hepatocarcinoma, ele já adquiriu o contraste e já está vazado o contraste, ele já teve clareamento. Isso é chamado de... é tão característico do hepatocarcinoma que no protocolo de Barcelona caracterizou que os sinais tomográficos e de ressonância são suficientes, não precisa de biópsia para a caracterização de uma lesão como hepatocarcinoma. Já está autorizado a fazer o tratamento quimioterápico por isso, tá? Então, o hepatocarcinoma vai estar mais uma década mais avançada de vida. Os pacientes são sintomáticos não por causa do tumor, mas é porque eles têm cirrose hepática, ok? Por isso que eles são sintomáticos. E tem várias formas de apresentação, as quais a gente não cabe no recorte dessa aula agora, a gente desmembrar todas elas. E essa imagem aqui é muito legal, né? Aí existe uma classificação. Tem uma aula que eu
dei no congresso, que está lá sobre LIHADS. Quando vocês tiveram a aula com a doutora Ana, vocês aprenderam sobre o BIHADS, ok? Breast Image Radiological Report, ok? Aqui é Liver Report. Então, no LIHADS, a gente classifica as lesões focais com características de hepatocarcinoma. O LIHADS 5 é característico de hepatocarcinoma. Então, aqui eu estou vendo uma fase arterial. Ó, olha como é que está o rim. Lembra que vocês me perguntaram na aula passada do realce do rim? Olha o fígado, sem contraste. O contraste ainda não chegou. Mas olha lá a indivíduo aqui, ó, realçando doidamente hepatocarcinoma, tá? Quando eu vou olhar uma fase mais tardia, ele já vai ter o washout. Então, aqui é características do hepatocarcinoma. Eu vou mostrar imagens melhores depois para vocês, que essas aqui são antigas. É melhor que depois eu mostro, essa aqui não está tão boa. Essa aqui é uma imagem boa. Ó. Então, aqui a gente tem uma lesão hepática focal. Olha para o fígado. Fígado sem contraste. Fígado com contraste. Arterial, certo? Portal. Beleza de Creuza? Está dominado isso. Fígado sem contraste, lesão hepática realçando. Epa! Está num contexto de um paciente com hepatopatia crônica, porque hemangioma pequeno, hiperplasia nodular focal, também tem realce arterial. Sim, é um fígado hepatopata. Então, vamos ver a fase portal. Na fase portal, o fígado está brilhando e a lesão já, washout, vazei. Ó. Aqui tem o clareamento da lesão, out. Tanto que vocês repararem, aqueles que têm a visão além do alcance do Thundercats, percebem que tem uma cápsula realçando aqui na periferia. É conhecido como pseudocápsula. O que é isso aqui? É a lesão hepática focal empurrando o parênquima hepática normal, que está realçando igual o restante atrás. Então, isso aqui é chamado de pseudocápsula. Isso, mais washout, hepatocarcinoma. Ponto final. Ok? Washout, hepatocarcinoma. Mas, professor, eu vi um caso. Sim, medicina não é ciência exata. Só que, estatisticamente, o médico está autorizado, dentro do universo de pacientes cirróticos, hepatopata crônicos, a tratar esse paciente como portador de um hepatocarcinoma. Isso já é. O LIHADS foi adotado por todas as sociedades hepatologistas do mundo. Então, foi uma classificação feita pelo Claude Stririn. Se quiser conhecer, está lá na aula do LIHADS. Tem uma foto minha com ele lá no congresso, um cara fantástico, que fez essa classificação. Aqui está um fígado, só para lembrar que medicina não é ciência exata, eu vou lembrar vocês durante o curso, durante isso. Então, o hepatocarcinoma pode aparecer de uma forma muito doida, igual esse aqui, igual metástase. Sim, pode acontecer, esquece esses slides. Beleza? Agora vamos falar dois últimos assuntos de doença hepática. Vou falar de esquistossomose, depois falar de trauma. Esquistossomose, eu coloco ela aqui no nosso recorte, porque ela é muito descrita na parte da patologia, com a qual a gente está caminhando junto, né? Então, ela afeta 3 milhões de infectados no Brasil, né? E é uma doença que a gente já poderia ter erradicado, quebrando esse ciclo evolutivo aqui, né? Esse ciclo evolutivo, que é o ciclo do xistossoma Manzoni. Então, vocês estão vendo nessa imagem aqui, que toda aquela questão da bionfalária, do miracídio. Então, se você não interromper esse ciclo, você vai ter o quê? O verme do xistossoma, ele tende a comprometer o parênquima hepático. Bom, continuando, pessoal, aqui a forma hepatosplênica é a forma crônica caracterizada por hipertensão portal. Então, aqui são achados de imagens que foram publicados pelo Dr. Giovanni Serri, que foi um trabalho feito com 2 médicos de Uberaba, viu? Dr. Aloysio Prata, era o infectologista que estava lá, que fundou. Uberaba era muito forte, né, nessa questão de medicina tropical, ainda tem um grupo maravilhoso da DIC, né? O Dr. Aloysio Prata foi junto com o Dr. Giovanni Serri, e tinha um caboclo lá que fazia ultrassom com o Giovanni Serri, que no caso era meu pai, que ajudou um pouquinho no trabalho.
Aí a gente vê aqui esses padrões que vocês veem. É difícil ensinar isso para vocês, mas eu quero que vocês lembrem que o verme, que simpático verme, ele gosta muito de ficar aqui dentro dos ramos portais. E dentro desses ramos portais, ele promove um edema e um processo inflamatório que vai gerar uma fibrose na parede do vaso. Que é isso aqui, é a veia porta, ó. Isso aqui, ó, é a fibrose hiperecogênica, ao redor da parede da vesícula, tá? Então, isso é característico da esquistossomose. Outra coisa muito característica da esquistossomose são essa deposição aqui, com pequenos nódulos, desculpa, deixa eu voltar lá, no baço, tá vendo? Que são corpúsculos de Gambler-Gand, que tem esses nódulos sideróticos aqui no baço, tá vendo? A esquistossomose, provavelmente, quando vocês estiverem pacientes na enfermaria com ela, são os maiores baços que vocês vão palpar. Então, fique junto aquele monte de aluno, fica apertando a barriga do doente para poder ver grandes baços. E também dá alterações volumétricas hepáticas muito interessantes. Olha o que sobrou do lobo hepático esquerdo, direito aqui, perdão. E aí você vai ter uma redução do direito e uma hipertrofia do esquerdo, tá? Isso é uma característica da esquistossomose. Não vou entrar agora no mérito disso, mas olha aqui, ó, só sobrou o caudado aqui, o segmento 1. Ó. Aqui, olha o que aconteceu com um segmento, demais segmentos. Morreu tudo, tá vendo? Isso é característico da esquistossomose, tá? Alargamento das fissuras, alteração da volumetria hepática, esplenomegalia, ok? Todas elas são características. Aqui mostrando para vocês, ó, em contraste, T2, os nódulos sideróticos esplênicos. Isso aqui é muito legal, a gente adora laudar isso, porque vocês estão vendo aqui o esôfago, lembra que vocês aprenderam? Isso aqui com densidade de ar é tórax, é pulmão, não tem Covid aqui, calma, respira. Aí vocês estão vendo aqui, ó, vasos. É assim que eu falo, na minha visão tomográfica e endoscópica, que o paciente tem varizes esofágicas, ok? Aí, se a gente analisar, por exemplo, casos de hipertensão porta, a gente consegue ver a recanalização da veia paraumbilical e simular o que vocês veem no exame físico, que é aquela cabeça de medusa. Você vai lá na barriga do paciente, tem um vasinho lá, aí você mete o dedão aqui, ó, com a unha, aí o vasinho some, aí você solta o dedão e o vasinho aparece. Por quê? É a circulação colateral vindo aqui na superfície da cutânea. Olha, aqui mostrando para vocês, ó, em 3D, tá vendo? Então dá para ver tudo isso na toma, tá? E na ressonância também. Só que a espessura de corte, aquela questão de volumetria da toma, fica um pouco mais fácil de ver na toma. Por fim, trauma. Tem a aula minha do trauma lá no congresso de trauma, que eu escrevo um pouquinho mais das lesões traumáticas. Antes do final do curso, eu acho que eles vão me dar autorização, eu coloco para a gente ver também a gravação. O fígado é o segundo órgão mais frequentemente envolvido no trauma abdominal fechado. Tem uma taxa de mortalidade atribuída entre 4,1 a 11,7, certo? E tem dois tipos de lesão hepática focal. Tem a fratura ou laceração hepática, por exemplo, um guidão de moto, de bicicleta, né? Um soco do Mike Tyson, talvez, ok? Uma facada poderia fazer essa laceração desde a cápsula hepática anterior até a posterior, e vocês veem toda uma área do fígado que não se contrastou, que teve uma laceração, né? E aqui um trauma contuso, onde o fígado, a cápsula hepática foi deslocada, porque tem um grande hematoma aqui e tem um hematoma aqui. Pode acontecer, por exemplo, airbag, capotamento, né? Ok? Um espancamento poderia fazer esse tipo de lesão. Então, nós temos aqui dois tipos de lesão. A laceração hepática e o hematoma subcapsular, ok? E traumas podem formar shunts arteriovenosos, como esse, né? Que vão complicar mais ainda a vida do paciente. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para apresentar hoje para vocês sobre fígado.
eu vou parar a gravação e vou mostrar uns 2 casinhos para vocês enquanto vocês formulam as perguntas.